Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho sua vontade divina em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura, nós estamos agora no livro 9, do capítulo 15. 4 de outubro de 1909. O pensamento de si mesmo deve ser interrompido para fazer o que Jesus faz. Continuando meu estado de aflição e de perda do meu bendito Jesus, estava segundo meu costume toda ocupada em meu interior nas horas da paixão. Justo na hora em que Jesus carrega o pesado madeiro da cruz, todo mundo me estava presente, passado e futuro. Minha fantasia parecia ver todas as culpas de todas as gerações que pressionavam e quase esmagavam o benigno Jesus, assim que a cruz não era outra coisa que a folha de palha, uma sombra de peso em comparação com o peso de todos os pecados. Eu tentei me estreitar a Jesus e dizia: olha, minha querida vida, meu bem, estou em nome de todos eles. Vês quantas ondas de blasfêmias? E eu, para te reparar, te abençoo por todos. Vês quantas ondas de amargura, de ódios, de desprezos, de ingratidão, de pouquíssimo amor? E eu quero adoçar-te por todos, amar-te por todos, agradecer-te, adorar-te, honrar-te por todos. Mas os meus reparos são frios, mesquinhos, finitos. Tu que és o ofendido, és infinito. Por isso também, os meus reparos, meu amor, quero torná-los infinitos. E para torná-los infinitos, imensos, intermináveis, me uno a ti com tua mesma divindade e mais, junto com o Pai e com o Espírito Santo, e te bendigo com vossas bênçãos. Te amo com o vosso amor. Te adoço com vossas mesmas doçuras. Te honro, te adoro, como fazeis entre as divinas pessoas. Mas quem pode dizer todos os desatinos que dizia? Não terminaria jamais se quisesse dizer tudo. Quando me encontro nas horas da paixão, sinto que juntamente com Jesus, também eu abracei a imensidão do agir. E por todos e por cada um, glorifico a Deus, reparo, impetro por todos. E por isso é-me difícil dizer tudo. Então, enquanto fazia isso, o pensamento me disse: pensas nos pecados dos outros e os teus? Pensa em ti e repara por ti. Por isso, tentei pensar nos meus males, nas minhas grandes misérias, nas privações de Jesus, que são causa dos meus pecados. E distraindo-me das coisas habituais do meu interior, chorava a minha grande desventura. Enquanto eu estava nisto, meu sempre amável Jesus se moveu em meu interior e com voz sensível me disse: queres tu julgar-te? O obrar do teu interior não é teu, senão meu. Tu não fazes outra coisa que seguir-me. O resto faço tudo por mim. O pensamento de ti mesma deve ser tirado.
não deves fazer outra coisa senão o que quero eu, e eu pensarei em teus males e em teus bens. Quem pode fazer-te melhor, tu ou eu? E mostrava que se desgostava. Então pus-me a segui-lo, mas pouco depois, chegando a outro ponto do caminho do Calvário, no qual mais do que nunca me internava nas diversas intenções de Jesus, o pensamento me disse: não só deves tirar o pensamento de santificar-te, mas também o de salvar-te. Não vês que por ti mesma não és boa para nada? Em que te aproveitará fazer pelos demais? Eu, dirigindo-me a Jesus, disse-lhe: meu Jesus, o teu sangue não é para mim, as tuas dores, a tua cruz. Tenho sido tão má que tenho pisado sobre meus pés com minhas culpas. Tu talvez as tenhas esgotado para mim. Ah, perdoa-me, mas se não queres perdoar-me, deixa teu querer e estarei contente. Tua vontade é tudo para mim. Fiquei só em ti, e só tu podes conhecer a perda que tive. Não tenho ninguém. As criaturas sem ti me aborrecem. Sinto-me nesta prisão do meu corpo, como escrava em correntes. Pelo menos por piedade, não me tires o teu santo querer. E enquanto eu pensava isso, eu me distraí de novo de meu interior e Jesus me fez ouvir a sua voz alta, forte e imponente que dizia: não queres terminar com isso? Queres tu estragar a minha obra em ti? E eu não sei, mas como se tivesse posto silêncio em minha mente, tratei de segui-lo e de terminar com esses pensamentos. Capítulo 16. 6 de outubro de 1909. As virtudes do verdadeiro amor são purificar tudo, triunfar sobre tudo e chegar a tudo. Tendo recebido a comunhão, veio por um pouco meu sempre amável Jesus, e tendo tido uma discussão com o confessor sobre a natureza do verdadeiro amor, eu queria perguntar a Jesus se eu tinha razão ou não, e ele me disse: minha filha, é exatamente assim, como você dizia, que o verdadeiro amor facilita tudo, exclui todo temor, toda dúvida, e toda sua arte é possuir-te da pessoa amada. E quando a faz sua, o próprio amor lhe fornece os meios para conservar o objeto adquirido. Agora, que temor, que dúvida pode ter a alma de uma coisa sua? Que coisa não espera? E mais, quando chegou a tomar posse dela, o amor se faz intrépido e chega até a pretender os excessos e o incrível. Não há mais o teu ou o meu. O amor verdadeiro pode dizer: teu sou eu e meu és tu, assim que podemos dispor juntos, fazer-nos felizes juntos, alegrar-nos-á juntos. Se te adquiri, quero servir-me de ti como me agrada, e como a alma neste estado de verdadeiro amor pode ir pescando defeitos, misérias, fraquezas. Se o todo objeto adquirido lhe perdoou, de tudo a enriqueça, e o objeto que a possui vai a purificando continuamente. Estas são as virtudes do verdadeiro amor: purificar tudo, triunfar sobre tudo e a tudo chegar. Com efeito, que amor poderia haver por uma pessoa que se teme, da qual se duvida, da qual não se espera tudo? O amor perderia o mais belo de suas qualidades. É verdade que também nos santos se vê isto. E isto diz que nos santos o amor pode ser perfeito, pode ser imperfeito e pode ter suas variedades segundo os estados nos quais se encontram. Em ti a coisa é muito diferente, devendo estar já tu comigo no céu, e tendo-o sacrificado por amor à obediência e do próximo. O amor ficou confirmado em ti, a vontade confirmada a não me ofender. Assim, que tua vida é como uma vida que já passou. Por isso não percebe o peso das misérias humanas. Por isso mantenha-se atenta ao que te convém e a me amar até o infinito amor. Capítulo 17. 7 de outubro.
de 1909. Cautela e zelo de Jesus. Circundar as criaturas de espinhos na alma e no corpo. Encontrando-me no meu habitual estado, assim que veio o bendito Jesus me disse: Minha filha, é tal e tanto o zelo, a cautela que tenho com minhas criaturas, que para não deixá-las danificar-se, estou obrigada a circundar de espinhos a alma e o corpo, a fim de que os espinhos mantenham afastada a lama que poderia sujá-las. É por isso, minha filha, que até os meus maiores favores, com que favoreço as almas a mim, mais amadas e circundado de espinhos, isto é, de amarguras, de privações, de estados de ânimo, a fim de que esses espinhos não só me guardem, mas que não os deixem sujar-se com lama do amor próprio e de outras coisas, que desapareceu. Capítulo 18. 14 de outubro de 1909. Provas de que é Jesus quem vai a Luísa. Continuando o meu habitual estado, parecia-me encontrar nos meus braços o menino Jesus. E de um se fizeram três, e eu sentia-me toda imersa neles. Depois de manhã, quando o confessor veio, perguntou-me se Jesus tinha vindo. E eu disse-lhe como está escrito acima, sem acrescentar mais nada. Então o confessor me disse: Não te disseram nada? Não compreendeste nada? E eu: Não sei dizê-lo bem. E ele continuava a dizer-me: Foi toda a Trindade e não sabes dizer nada? Tornaste-te mais tola. Vê-se que são sonhos. E eu: Sim, é verdade que são sonhos. E continuou a dizer-me outras coisas, e enquanto o confessor falava, eu sentia-me apertada forte pelos braços de Jesus, tanto de perder os sentidos, e Jesus me dizia: Quem é que quer molestar a minha filha? E eu: O padre tem razão, porque eu não sei dizer nada, não tem nenhum sinal de que quem vem a mim seja tu, Jesus Cristo. E Jesus continuou a dizer-me: Eu faço contigo como faria o mar a uma pessoa que fosse atirar-se às profundezas dele. Eu te lanço toda em meu ser, de modo que todos os teus sentidos ficam inundados. E se quiser falar de minha imensidão, profundidade e altura, poderá dizer que era tanta que a vista se perdia. Se quiser falar de minhas delícias, de minhas qualidades, poderá dizer que são tais e tantas que tentavas abrir a boca para numerá-las e ficavas afogada. E assim de tudo o demais. Além disso, como que nenhum sinal tenho dado de que sou eu, falso, que te manteve 22 anos na cama, sem interrupções e com plena calma e paciência? Foi também virtude deles ou virtude minha? E os testes que fizeram durante os primeiros anos deste estado, e fazer-te ficar imóvel por 10, por 7, por 18 dias, sem tomar nada dos alimentos necessários. Eram talvez eles que te sustentavam ou eu? Depois, havendo-me chamado o padre, voltei a mim mesma, e tendo celebrado a Santa Missa, recebi a comunhão. E depois voltou Jesus, e eu lamentei com ele porque não vinha como antes, que com tanto amor com que me amava, me parecia frieza. É verdade que me lamentando contigo, sempre me põe desculpas, que porque quer castigar, e por isso não vem, mas eu não acredito. Quem sabe que mal há em mim, há em minha alma, e por isso é que não vem. Ao menos diga-me, a qualquer custo, mesmo que custe minha vida, o tirarei. Mas sem ti não posso estar. Pense o que queira, mas assim eu não posso seguir adiante, ou contigo na terra, ou contigo no céu. E Jesus bendito, interrompendo o meu falar, disse-me: Acalma-te, acalma-te. Não estou longe de ti. Estou sempre contigo. Não me vês sempre, mas estou sempre contigo. Mas estou no mais íntimo do teu coração para repousar. E conforme tu me procuras e com paciência toleras as minhas privações, assim circundas-me de flores, para me aliviar e me fazer repousar mais pacífico. E enquanto dizia isto,
Parecia que em torno de Jesus havia tanta variedade de flores que quase o escondiam. Depois acrescentou: Você não acha que é para punir o mundo que eu tenho privado de mim? No entanto, é assim. Quanto menos esperar, você ouvirá coisas que acontecerão. E enquanto dizia isso, me fazia ver no mundo guerras, revoluções contra a igreja, igrejas incendiadas, e tudo parecia quase iminente. Capítulo 19, 2 de novembro de 1909. Não olhar o passado, mas o presente. Continuando meu habitual estado, estava pensando em minhas coisas passadas, e o bendito Jesus, fazendo-se ver, me disse: Minha filha, não olhe o passado, porque o passado já está em mim, e pode te servir de distração, e pode te fazer errar o pouco caminho que te resta fazer, porque esse virar o passado te faz afrouxar o passo para o presente caminho. E por isso perdes tempo e não fazes mais caminho. Ao contrário, olhando apenas para o presente, você terá mais coragem. Você estará mais estreita comigo e fará mais caminho e não passará perigo de errar. Capítulo 20, 4 de novembro de 1909. Com a sua beatitude, Deus torna todo o céu beato, porque nele tudo é harmonia. Tendo recebido a comunhão, estava dizendo ao meu adorável Jesus: Já estou estreitada contigo, antes fundida, e se já somos uma só coisa, eu deixo o meu ser em ti e tomo o teu. Por isso deixo-te a minha mente e tomo a tua. Deixo-te os meus olhos, a minha boca, o meu coração, as minhas mãos, os meus pés. Ó, ó, como serei feliz! De agora em diante, pensarei com a tua mente, olharei com os teus olhos, falarei com a tua boca. Te amarei com o teu coração, abraçarei com as tuas mãos, caminharei com os teus pés. E se alguma coisa me acontecer, direi: Meu ser o deixei em Jesus e tomei o seu. Vão a Jesus que ele vos responderá por mim. Oh, como eu me sinto feliz! Assim, eu também tomarei sua beatitude, não é verdade, Jesus? Mas a minha vida é todo o bem Mas minha vida e todo o meu bem, tu, com a tua beatitude, tornas beato tudo no céu. E eu, tomando a tua beatitude, não torno beato a nenhum. E Jesus disse-me: Minha filha, também tu podes, tomando todo o meu ser e juntamente com ele, a minha beatitude, fazer beatos aos demais. Porque meu ser tem virtude de beatificar, porque tudo é harmonia em mim. Uma virtude harmoniza com a outra, a justiça com a misericórdia, a santidade com a beleza, a sabedoria com a força, a imensidão com a profundidade e a altura, e assim de tudo o resto. Tudo é harmonia em mim, nada é discordante. Estas harmonias tornam-me beato a mim mesmo, e torno beatos todos aqueles que a mim se aproximam. Então tu, tomando meu ser, deves estar atenta a que todas as virtudes harmonizem entre elas, e esta harmonia comunicará a felicidade a qual que se aproxime de ti, a qualquer um que se aproxime de ti, porque vendo em ti bondade, doçura, paciência, caridade, igualdade em tudo, sentir-se-ão felizes estando perto de ti. Capítulo 21. 6 de novembro de 1909. A privação de Jesus purifica e consome a alma. Estava me lamentando com Jesus por suas privações, e assim que se fez ver, me disse: Minha filha, a cruz une sempre mais comigo. Estas privações que tu sofres te fazem voar sobre ti mesma, porque não encontrando em ti aquele que amas, te arruína a vida. As coisas que te rodeiam te aborrecem. Não tens onde te apoiar, pois te parece que em ti falta aquele em que somente podes te apoiar.
e por isso a alma sobrevoa até purificar-se de tudo, até se consumir, e nisso teu Jesus te dará o último beijo, e te encontrarás no céu. Não estás feliz? Capítulo 22. 9 de novembro de 1909. Jesus se diverte com o agir da alma junto com ele. Encontrando-me em meu estado habitual, parecia-me ver Nosso Senhor estendendo seus braços dentro de mim, e com suas mãos parecia como se fizesse uma pequena sonata com um órgão, e Jesus se divertia ao fazê-lo soar. Eu disse-lhe: Oh, como te divertes! E Jesus: Sim, divirto-me. Deves saber que, tendo feito as coisas junto comigo, isto é, tendo-me amado com o meu amor, adorado com as minhas adorações, reparado com as minhas mesmas reparações, e assim de todo o resto, então em ti as coisas são imensas como as minhas. E esta união de agir formou este órgão. Mas cada vez que você sofre, adiciona outra tecla, e eu imediatamente venho para fazer a minha sonatina, para ver que som produz essa nova tecla. E com isso eu tomo uma diversão mais. Por isso, quanto mais você sofre, tanto mais harmonia você aumenta o meu órgão. E eu mais me divirto. Capítulo 23. 16 de novembro de 1909. O pecado é a única desordem na alma. Depois de ter passado dias amargos de privação, tendo recebido a comunhão, me lamentava com Jesus bendito, dizendo-lhe: Parece que, na verdade, me queres deixar de tudo, mas ao menos dize-me: queres que saia deste estado? Quem sabe que desordem há em mim, que te afastastes? Diz-me, que de coração te prometo que serei mais boa. E Jesus disse: Minha filha, não te assustes. Quando te faço perder os sentidos, esteja pacífica. Quando não, esteja mais pacífica, sem perder tempo. E conforme te aconteçam, as coisas toma-as todas em minhas mãos. Não posso te suspender algum dia? Quanto à desordem, eu teria dito, e você sabe quem coloca a desordem na alma? Só o pecado, ainda que mínimo. Oh, como a deforma, a descolore, a debilita. Mas os estados de ânimo, as privações, não lhe fazem nenhum mal. Por isso, está atenta a não me ofender ainda minimamente, e não tenha medo de que haja desordem em sua alma. E eu, mas, Senhor, alguma coisa deve haver de mal em mim. Antes não façais outra coisa que um ir e vir. E cada vez que vinhas, me participavas cruzes, cravos, espinhos. Mas quando a natureza se tinha acostumado, tanto que se tornava como um connatural, ele era fácil sofrer do que não sofrer. Te retiras, como é possível que não haja em mim alguma coisa grave? E Jesus benignamente me disse: Escuta, minha filha, eu devia dispor tua alma para te fazer chegar a este ponto, de te fazer feliz com o sofrimento, e fazer com ele meu trabalho, e por isso devia provar-te, surpreender-te, carregar-te de sofrimentos, para fazer que tua natureza ressurgisse à vida nova. Então este trabalho já o fiz, e ficou em ti permanente, às vezes mais, às vezes menos, a participação de minhas penas. Agora, tendo feito este trabalho, estou me divertindo. Não queres que eu descanse? Olhe, não queira se preocupar. Deixe Jesus fazer, que te ama tanto, e eu sei quando é necessário o meu trabalho em você e quando devo descansar do meu trabalho. Capítulo 24. 20 de novembro de 1909. Ótica humana e ótica divina da cruz. Estando em meu habitual estado, assim que veio o meu doce Jesus me disse: Minha filha, quem toma a cruz sob a ótica humana a encontra enlameada
e portanto mais pesada e amarga. Ao contrário, quem toma a cruz segundo a ótica divina, a encontra cheia de luz, ligeira e doce, porque a ótica humana está privada de graça, de força e de luz, e por isso sente a arrogância de dizer: por que aquele que fez esta ofensa? Por que este me deu este desgosto, esta calúnia? E a alma se enche de indignação, de ira, de vingança, que a cruz fica enlameada, obscurecida e torna-se pesada e amarga. Ao contrário, a ótica divina está cheia de graça, de força e de luz, e por isso não se sente a ousadia de dizer: Senhor, por que me fizestes isto? Antes humilha-se, resigna-se, e a cruz torna-se leve e leva-lhe luz e doçura. Capítulo 25. 25 de novembro de 1909. Tanto em Jesus como nas almas, o primeiro trabalho é feito pelo amor. Encontrando-me em meu habitual estado, estava pensando na agonia de Jesus no horto, e apenas fazendo-se ver, o bendito Jesus me disse: Minha filha, os homens não fizeram outra coisa senão trabalhar a crosta da minha humanidade. E o amor eterno trabalhou-me tudo e de dentro. Assim que em minha agonia, não os homens, senão o amor eterno, o amor imenso, o amor incalculável, o amor oculto, foi o que me abriu grandes feridas. Me transpassou com cravos abrasadores, me coroou com espinhos ardentes, me deu de beber fel fervente. Assim que minha pobre humanidade, não podendo conter tantas espécies de martírios, a um mesmo tempo, fez sair rios de sangue. Se contorcionava e chegou a dizer: Pai, se é possível, tira de mim este cálice, mas não a minha, mas se faça a tua vontade. O que já não fez o resto da paixão. Então tudo que eu sofri no curso da paixão, sofri tudo junto na agonia do jardim, mas de modo mais intenso, mais doloroso, mais íntimo, porque o amor penetrou até a medula dos ossos e nas fibras mais íntimas do coração, onde as criaturas nunca poderiam chegar. Mas o amor chega a tudo, não há nada que eu possa resistir. Então, o meu primeiro carrasco é o amor. Por isso, no curso da paixão, não houve em mim nem sequer um olhar ameaçador para quem me fazia de carrasco, porque tinha um carrasco mais cruel, mais ativo em mim, que era o amor. E onde os carrascos externos não chegavam, ou qualquer ponto que ficava sem tocar, o amor fazia seu trabalho e em nada me perdoava. E assim, em todas as almas, o primeiro trabalho o faz o amor, e quando o amor trabalhou e encheu de si, o que se vê de bem no exterior não é outra coisa que o desabafo do trabalho que o amor fez no interior. Capítulo 26. 22 de dezembro de 1909. O porquê dos estados de abandono nas almas santas antes de morrer. Tendo recebido a comunhão, estava me lamentando com o bendito Jesus por suas privações, pois se vem, é quase sempre como um relâmpago, ou bem todo silencioso. E Jesus me disse: Minha filha, quase todas as almas às quais me comuniquei, de modo extraordinário, permiti ao fim da vida estes estados de abandono. E isso não só para outros fins meus, senão para ficar honrado e justificado em toda a minha conduta. Porque muitos dizem, com certeza estas almas deveriam chegar a um ponto tão alto de santidade e amá-lo tanto, com tantos favores, com tantas graças e carismas, deveriam ser muito ingratas se não tivessem chegado a isso. Se os tivessem recebido, nós também nos teríamos chegado, e até mais alto que elas. E eu, para justificar a minha conduta, lhes manifestarei os abandonos, as privações em que pus essas almas, que é um purgatório vivo para elas, e também mostrarei a sua fidelidade, o heroísmo das suas virtudes. E como é mais fácil e tolerável sofrer a pobreza sem conhecer as riquezas, do que nascer rico, habituar-se a viver rico
e depois perder as riquezas e viver pobre. Muito mais do que as riquezas sobrenaturais, não são como as materiais, que servem ao corpo e no máximo se difundem para o exterior. As sobrenaturais penetram até a medula, nas fibras mais íntimas, na parte mais nobre da inteligência. Basta dizer que é mais que martírio. Eu mesmo me apiedo tanto que quase me despedaça o coração de ternura, e sou obrigado a senti-lo despedaçar-me tão frequentemente que não posso resistir. E também para dar-lhes a força para poder cumprir sua consumação. Todos os anjos e santos têm o olhar fixo sobre elas e vigiam-nas para não as deixarem sucumbir, sabendo o cruel martírio que sofrem. Minha filha, coragem, tu tens razão, mas deves saber que tu é amor em mim. E enquanto isso dizia, parecia que mais se afastava, e me sentia consumir até a mesma natureza e me resolver no nada. Aquelas sementes de fortaleza que me parecia sentir, de luz, de conhecimento, tudo se revolvia no nada. Eu me sentia morrer, e, no entanto, viva. Enquanto estava nisto, Jesus voltou, e parecia que me tomando nos braços, segurava o meu nada e me dizia: Olha, minha filha, como, ao desfazer-se a pequena semente de sua fortaleza, a força de sua luz, o pequeno conhecimento que tem de mim, e todos seus outros pequenos dotes entram em seu lugar, minha fortaleza, minha luz, minha sabedoria, minha beleza e todos os meus demais dotes a preencher este teu nada. Não está feliz? E eu disse-lhe: Escuta, Jesus, se continuares assim, perderás o gosto de meter na terra. E repito-o várias vezes e repetiu várias vezes. E Jesus, não querendo ouvir o que eu dizia, respondeu-me: Escuta, minha filha, eu nunca perderei o teu gosto. Se estiver na terra, terei em terra o gosto. Se te levar para o céu, terei o teu gosto no céu. Sabe mais quem perderá o gosto? Seu confessor. Amém. Fiat. Jesus, eu confio em vós.